nessa noite e eu quero compartilhar um pouco de Daniel, capítulo 3. Vamos falar um pouquinho sobre os amigos de Daniel e seria o tema Faça a Diferença. Onde você estiver, faça a diferença. Nós precisamos fazer a diferença com as nossas vidas. Daniel 3, a partir do 15, creio que já, vamos lá, a partir do 15 diz assim: Eu lhes darei mais uma chance de se prostrarem e adorarem a estátua que eu fiz, quando ouvirem o som dos instrumentos musicais. Se, contudo, vocês se recusarem, serão lançados de imediato na fornalha ardente. E então, que Deus será capaz de livrá-los de minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam: Ó Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante do rei. Se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos pode nos salvar. Sim, Ele nos livrará de suas mãos, ó Rei. Mas, ainda que Ele não nos livre, queremos deixar claro, ó Rei, que jamais serviremos seus deuses ou adoraremos a estátua de ouro que o Rei levantou. Amém. Vamos orar ao Senhor. Peço para que Ele fale ao seu espírito, para que Ele fale profundamente com você nessa noite. Espírito Santo, nosso amigo, que habita dentro de nós, queremos te pedir, venha falar conosco. Eu te peço, eu quero ser um instrumento teu, eu quero me esvaziar de mim, para que o Senhor venha sobressair através do meu intelecto, dos meus lábios, e que nesse abrir dos meus lábios seja o Senhor falando comigo, falando conosco, trazendo aquilo, a porção do Senhor para nossas vidas, tanto para os que estão aqui, para os que estão em suas casas, que assistirão ou ouvirão em outro dia. Nós te pedimos, venha falar em nome de Jesus. Amém e amém. Creio que todos nós conhecemos essa história. Isso aqui é uma história real, uma história verídica, em que o povo de Deus estava cativo na Babilônia, tinha sido levado ao cativeiro, e lá se destacaram 4 jovens. O primeiro, Daniel, pela sua sabedoria, e os seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esse nome foi dado a eles como o nome deles lá, mas eles tinham o nome hebraico também. E nós sabemos o quanto esses jovens, eles se destacaram pelo seu temor a Deus e pela sabedoria que Deus dera a eles. E sabemos também as dificuldades que eles enfrentaram, porque eles viviam em um país distante do seu, uma cultura totalmente diferente. Eles eram adolescentes quando foram levados. Isso aqui provavelmente foi nos primeiros anos ali que eles estiveram ali. Então a idade de Daniel, ele foi com entre 13 e 16 anos, seus amigos também essa idade. Então eles enfrentaram terríveis provações, mas Deus deu muita vitória para eles. Deus honrou todos eles, porque eles honraram Deus com suas vidas, com a posição que eles tomaram. E muitos de nós, muitas vezes dizemos, eu serei honrado com Deus, eu quero ser honrado com Deus, mas nós não honramos Deus através de nossas atitudes. A Bíblia diz que Deus honra aqueles que o honram, mas quem o despreza será desprezado por Ele. Então nessa noite, nessa breve reflexão, eu quero falar sobre fazer a diferença.
Eu e você, como cristãos, como servos de Deus, nós precisamos fazer a diferença no mundo em que vivemos. Nós precisamos fazer a diferença no sistema mundano caído. O que aconteceu neste lugar? Você imagina a cena comigo. A Bíblia não fala onde Daniel estava, então provavelmente ele estava viajando, não se encontrava naquela cidade, porque senão ele estaria junto com seus amigos, entre os que não se dobraram diante daquela estátua. O rei Nabucodonosor, com a sua vaidade, como todo imperador, ele tem uma síndrome de querer ser Deus, e querer ser mais do que ele é. Depois Deus o humilhou, dando uma mente de animal por 7 anos, isso não veio ao caso agora, mas ele construiu uma enorme estátua, e ele deu uma ordem para o povo daquela cidade. Ele convocou, fez uma reunião solene e disse: olha, nós vamos tocar os instrumentos musicais, e no momento que tocar os instrumentos musicais, todos vocês, toda a população deve se ajoelhar e adorar a imagem que eu fiz. Essa foi a ordem. E estavam lá os 3 amigos de Daniel, e tocaram os instrumentos musicais, e a população inteira se dobrou. Nós não sabemos quantas mil pessoas estavam naquele evento, talvez 5 mil, 10 mil, 40 mil pessoas naquela cidade se dobraram. Mas ali próximo estavam 3 jovens que não se dobraram. Eles não quiseram seguir o que o sistema mundano estava ditando para que eles fizessem. Nós também vivemos num sistema que é contrário à palavra de Deus. No seu trabalho, na escola, onde quer que seja, o mundo ele é totalmente contrário à palavra de Deus. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então existe um sistema que governa, e ele quer que nós nos dobremos diante desse sistema para acompanhar o que os outros fazem. Eu não sou obrigado a seguir o pecado das pessoas, eu não tenho a obrigação de fazer a mesma coisa que todos estão fazendo, ainda que seja a maioria. Pela minha postura de cristão, eu preciso fazer a diferença onde eu estou. Se todos estão mentindo, todos estão seguindo no mesmo caminho, eu não vou mentir, eu não vou me dobrar ao sistema da mentira. Se todos estão roubando, se todos estão cometendo erro, pecado, adultério, seja o que for, eu não vou me dobrar a esse sistema. Eu preciso fazer a diferença com a minha vida. Você precisa fazer essa diferença. Você não é mais um no meio da multidão para se dobrar diante do sistema. Faça diferença com o seu modo de viver. Ainda que venha zombaria, ainda que venha perseguição, venha o que vier, eu e você precisamos fazer a diferença, tendo postura de homens e mulheres de Deus. Homens e mulheres de Deus, eles não se dobram ao sistema mundano caído. Precisamos fazer essa diferença. Devemos fazer a diferença com a nossa fé. Não importa o que aconteça, nós precisamos ser firmes em nossa fé. Por que aqueles amigos de Daniel, por que Sadraque e Mesaque não se dobraram daquela estátua, diante daquela estátua? Eles não poderiam dizer: meus joelhos estão se dobrando, mas o meu coração não? Poderiam ou não poderiam? Mas eles estariam se dobrando do mesmo jeito, adorando aquela imagem. E eles tomaram posição, e obviamente que de imediato os dedos duros, aqueles que eram mais próximos do rei, sabendo que eles também eram muito próximos do rei e honrados pelo rei, foram entregá-los na hora. Disseram: ó rei, o Senhor mandou construir a estátua e deu a ordem para que todos se dobrassem, mas tem 3 hebreus aqui que ficaram em pé. Agora o que o rei vai falar com eles? Que diz aqui no versículo 15: eu lhes darei mais uma chance de vocês se dobrarem a mim,
se dobrarem ao sistema, a abandonarem o seu Deus, porque aqui era uma questão de fé, era uma questão de luz e trevas, porque olha o que ele vai dizer na sequência aqui, ó. Eu lhes darei mais uma chance de se prostrarem e adorarem a estátua que fiz, quando ouvirem o som dos instrumentos musicais. Se contudo vocês se recusarem, serão lançados de imediato na fornalha ardente, e então, que Deus será capaz de livrá-los de minhas mãos? Sabe o que ele fez ali? Sem ele saber, ele desafiou o Deus de Israel. Ele desafiou o Deus de Israel. Tem autoridades constituídas que estão desafiando Deus, o Senhor Criador dos céus e da terra hoje, mas eles vão ser humilhados diante do Senhor Todo-Poderoso. Mas eu estou falando aqui que é uma questão de fé. Eles foram desafiados na sua fé. Quando nós temos posição na nossa fé, firmes na nossa fé, na palavra, não é você ter um papo, a minha religião não deixa, minha religião não permite, isso é papo furado de quem não conhece Deus. É a minha fé, o meu relacionamento com o meu Deus, que não permite que eu me dobre diante do sistema, que eu não me dobre diante dos deuses que eles colocam para que eu me dobre aí. E ele disse que Deus é capaz de me livrar, será capaz de livrar vocês. Agora o que nos chama a atenção aqui, sobre a posição firme na fé, e que nos traz também uma aplicação muito grande para nossas vidas, é que nós precisamos morrer, se assim for necessário, para não negarmos a nossa fé no Senhor. Se necessário, precisamos entregar a nossa vida. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam para eles: o nosso Deus, que é o Todo-Poderoso, Ele pode nos livrar, mas se Ele não quiser, não é a minha vontade soberana, Ele está dizendo, é a vontade do meu Deus. Se Ele quiser que nós entremos na fornalha, Ele vai deixar, e ainda assim nós não nos dobraremos perante o Senhor, não nos dobraremos. Então nós também temos que ter essa posição firme. Sabe por quê? Porque senão nós estaremos negociando a nossa fé. Ah, mas será que o seu Deus pode dar algo melhor? Ah, então eu vou seguir o seu Deus. Era isso que eles faziam naquela época. Seu Deus é mais forte? Ah, o seu Deus dá mais? Então eu vou. E tem muito crente que está se vendendo também hoje em dia, vendendo a sua fé, vendendo o seu compromisso com Deus, vendendo a sua postura, e não dando um bom testemunho diante de Deus. Se é necessário morrer pelo nosso Deus, nós devemos morrer. Eu lembro que há alguns anos, quando teve uma perseguição mais intensa desses extremistas lá no Oriente, que apareceu aqueles vídeos decapitando muitas pessoas, porque era o povo da cruz. Um desses grupos tinha um navio cheio de cristãos, navio de turismo, próximo à costa, e eles lançaram, não sei se foi um foguete, alguma coisa, não foi exatamente um foguete, mas lançaram algo que estava escrito: pelo nosso Deus nós matamos, somos capazes de matar, eles falaram. E os cristãos responderam: pelo nosso Deus nós somos capazes de morrer, entregar a nossa vida. Essa que é a diferença. Nós temos que morrer todos os dias para nós mesmos, para a nossa natureza pecaminosa, mas não negociar a nossa fé. Nós não podemos negociar princípios. Hoje nós vivemos dias de decisão sobre o futuro da nossa nação. Então é só analisar qual dos candidatos é favorável à fé e quais têm os princípios totalmente corrompidos, porque se nós escolhemos alguém que tem os princípios totalmente contrários à palavra de Deus, nós estamos negociando a nossa fé.
E Deus não quer isso de nossas vidas. Nós precisamos tomar posição, fazer a diferença nesse mundo que vivemos, contra o sistema mundano. Temos que tomar posição ao defender, ao ser firmes em nossa fé. E o último ponto que eu quero refletir aqui, é a honra que Deus dá para aqueles que permanecem fiéis até o fim. Nós conhecemos a história. Deus não livrou eles de irem para a fornalha, mas Deus estava presente dentro da fornalha. E quando eles saíram dali da fornalha, aquele rei que havia decretado para que todo o povo ali daquela cidade adorasse a estátua, ele diz: eu vou emitir um novo decreto, para que em toda a minha nação, em todas as nações que eu governo, que era 127, todos eles adorem o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. E a Bíblia diz que Deus honrou eles dentro do reino por muitas e muitas gerações. Daniel e seus amigos, eles ficaram mais de 60 anos, sempre entre as pessoas mais próximas de todos os reis que existiram. Por quê? Porque Deus honra aqueles que o honram. Então, se você quer honrar a Deus através de suas atitudes, você também será honrado por Ele. Faça a diferença aonde você vive, seja na escola, você que é estudante, você que é professor, seja no seu trabalho, seja na rua, seja na praia, onde quer que você esteja. Faça a diferença com o seu modo de vida, e você vai ver o quanto Deus vai te honrar. Curve a sua cabeça neste momento. Pai, em nome de Jesus, nos dê força, graça, para vencermos todas as tentações, todas as oposições. Nós temos o exemplo desses jovens valorosos, tanto Daniel quanto seus 3 amigos, que não se dobraram ao sistema mundano. Eles permaneceram firmes no Senhor, permaneceram firmes com o Senhor, e o Senhor os honrou, Pai. Então nos dê força, graça, ó Deus, para permanecermos fiéis, fazendo a diferença aonde quer que andarmos, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.